Fala galera, quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Considere um carro realizando uma curva plana horizontal de raio igual a 50 metros com velocidade de 72 km por hora. Considerando que o coeficiente de atrito da pista é igual a 0,4, o carro derrapará durante a curva ou realizará de maneira segura. Justifique. Dado G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, galera, a situação que nós temos é a seguinte. Nós temos que o carro, visto de cima, está fazendo uma trajetória curva com um determinado raio de curvatura conhecido. O raio de curvatura, de acordo com a questão, é de 50 metros. Ele se move com uma velocidade de 72 km por hora, nesse instante aí citado. E essa pista, ela possui um coeficiente de atrito de 0,4. O que a gente tem com essa informação? Para um corpo fazer uma curva, é necessário que haja sobre ele pelo menos uma força para manter essa curva, para ele mudar a direção do movimento. A força que exerce sobre o carro esse poder de mudança de direção no movimento, numa curva plana, é o que a gente chama de força de atrito. Como ele está fazendo uma curva, aqui no meu exemplo, para esquerda, é porque está tendo uma força de atrito impedindo que ele mantenha o movimento dele. Ou seja, é uma força para esquerda também, para manter o sentido da curva. Essa força a gente também chama de resultante das forças que atuam na direção do centro dessa curva, pois não tem mais nenhuma. Ou seja, ela é o que a gente chama de força centrípeta. Agora, se essa força centrípeta vai ser o suficiente para ele manter essa trajetória, a gente não sabe, depende do coeficiente de atrito. Então é isso que a gente vai descobrir. Nós temos dois passos a seguir. Primeiro, descobrir qual é a força centrípeta nesse momento e descobrir qual é a força de atrito necessária para ele manter a curva. Então são dois cálculos separados. Como que a gente vai fazer isso? Começando aí com a força centrípeta. A força centrípeta, ela pode ser medida como mv² sobre r. E ela sempre é a resultante das forças que atuam na direção do centro. No caso ali, como só tem a força de atrito nesse momento, é a própria força de atrito. A massa desse conjunto nós não sabemos quanto é, mas vamos chamar de m mesmo. A velocidade, ela foi dada em km por hora, porém a gente está trabalhando com as outras grandezas no sistema internacional. Então vamos colocar a velocidade para metro por segundo. Para você passar de km por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. E 72 dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Então é esse o valor que eu vou colocar aqui, ó, na minha equação. Isso tudo dividido pelo raio de curvatura que ele está fazendo, que de acordo com o texto é de 50 metros. Então vamos lá. 20 elevado ao quadrado dá 400. E 400 dividido por 50 vai dar 8. E isso vezes a massa, que nós não sabemos quanto é. Então eu vou deixar ali em função dela. Então essa é a força centrípeta. Agora eu vou avaliar a força de atrito, onde esse atrito é o atrito estático máximo que essa superfície vai aguentar sustentar. Então a gente tem que avaliar esse valor. Se o valor for acima de 8 vezes a massa, quer dizer que ele vai sustentar e ele vai fazer a curva normalmente. Mas se esse valor for abaixo de 8m, quer dizer que ele não vai sustentar na curva esse atrito estático e ele vai derrapar. E a força de atrito estático eu posso calcular o seu limite como μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a intensidade da força normal sobre o corpo. A força normal, como a gente está observando aqui de cima, ela está da folha para cima. E a força peso está da folha para baixo, né? E como não tem outras forças,
só tem elas duas e não há movimento vertical. Todo o movimento está no plano horizontal. Então a força resultante vertical seria 0. Logo, a força normal ela é equivalente à força peso, que pode ser calculado como mg, pois ela tem que ser suficiente para cancelar a força peso e manter o equilíbrio ali na vertical. Então o que nós temos aqui é que essa força de atrito depende do coeficiente de atrito, que a questão falou que é 0,4, depende da massa, que nós não sabemos, mas a gente está colocando tudo em função dela, e depende da gravidade que a questão deu, como 9,8 metros por segundo ao quadrado. 0,4 vezes 9,8 dá 3,92, e isso vezes a massa. Então isso daqui é o máximo de força que a superfície vai aguentar sem deixar o carro derrapar. Como com as condições que a questão deu, a força é maior, ou seja, a força que está ocorrendo ali de fato é maior que a força de atrito estático máximo, o que vai acontecer é que ele derrapa.